Bom dia, boa semana. Então vamos começar a semana estudando o Evangelho, estudando o que realmente importa, aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? A semana passada a gente fez uma tentativa de falar sobre o item 7 do capítulo 12, mas como a gente estava com problemas de internet, nós vamos recomeçar esse item. E capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 7, que é aquele famoso e polêmico: se alguém vos bater na face direita, apresenta também a outra. Vamos ver o que será que Jesus quis dizer com isso. Será que é para a gente se submeter à maldade? Vamos prestar atenção aqui e entender isso. Bom, antes, vamos fazer uma prece. Vamos acalmar os nossos pensamentos, serenar as nossas emoções, para nos elevar a nossa vibração e nos conectar com os nossos amigos espirituais, nos conectar com a palavra de Jesus, para que possamos entender o Evangelho, para que possamos aplicá-lo em nossas vidas, viver como verdadeiros filhos de Deus, seguindo os ensinamentos desse Mestre tão maravilhoso, puro amor que veio nos ensinar. Pedimos, Senhor, que nós possamos no dia de hoje compreender a nossa missão, compreender o nosso papel, ter paciência, ter tranquilidade para com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho e que nós possamos nos conectar àquelas que podem nos contribuir nessa caminhada em busca da evolução espiritual. Que assim seja. Vamos lá então. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo para não resistir ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É aí que está a dificuldade de entender, né? Porque pelo menos para mim nunca fez sentido isso. E graças a Deus eu encontrei a explicação. Eu encontrei o que realmente Jesus quis dizer com isso. Mais uma vez eu vou dizer, já disse isso inúmeras vezes aqui no nosso estudo, desde o início, né, que nós já estamos em quase 80 lives feitas de estudo do Evangelho. Vou dizer mais uma vez, porque isso é muito importante. Nós não devemos levar ao pé da letra as coisas que Jesus disse. Pelo menos as coisas que nós encontramos hoje nas traduções, nos acessos, nos livros que nós temos acesso. Mesmo que seja a Bíblia. Eu não estou dizendo só do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou dizendo de todos os livros que revelam a palavra de Deus. Por quê? Porque eles foram escritos em línguas que não existem mais. Hebraico antigo. E desse hebraico antigo, algumas vezes hebraico antigo, algumas vezes grego, porque são diversos autores. Então, primeira coisa, eles já foram escritos de acordo com aquilo que as pessoas, seres humanos, que escreveram, interpretaram ou lembraram sobre os fatos, sobre as palavras e os fatos que aconteceram enquanto Jesus estava na Terra. Então, as pessoas que presenciaram
os fatos que envolveram a vida de Jesus. E as pessoas que ouviram dele as palavras são pessoas normais, pessoas comuns, que quando a gente vai escrever uma história, a gente escreve de acordo ao nosso ponto de vista. Primeiro, a parte que a gente lembra, da forma como a gente lembra e de acordo à nossa interpretação, certo? Então isso já é um motivo primeiro para a gente pensar nessa questão de não levar ao pé da letra, de interpretar, de usar a lógica, a razão, o raciocínio, para identificar qual que é a verdade contida em cada uma dessas histórias, dessas falas, né? O que deve realmente ter sido aquilo que Jesus quis ensinar para a gente. Como que a gente faz isso? Olhando pela lógica, olhando para tudo que Jesus disse, verificando qual será o sentido de cada frase, de cada palavra que tem coerência com o resto, certo? Então, além disso, de terem sido escritos por pessoas comuns, normais, que contavam com memórias normais e com interpretações pessoais, ainda tem o fato de que foi escrito em língua que não existe mais. Então, se a gente for verificar, a gente não tem fácil acesso a uma tradução direta da língua em que foi escrito para o português. Nós não temos isso. Então, as traduções que aconteceram ao longo dos milênios podem ter provocado alterações nessas palavras, né? Se traduz para uma língua, daí aquela palavra em outra língua significa outra coisa. Às vezes a tradução da palavra ao pé da letra é um verbete que tem vários sentidos naquela língua. Então só o fato das traduções já faz com que hajam alterações no original. Além disso, ainda tiveram diversos interesses que as pessoas que tinham acesso à leitura e aos livros antigamente, porque antes, gente, livro não era uma coisa simples de você ter acesso. Os livros eram escritos à mão, né? A Bíblia, os evangelhos, eles foram copiados à mão ao longo dos séculos. Existe menos tempo de imprensa, né? De imprensa no sentido de imprimir papel, de imprimir letras em papéis, em livros impressos. Existe muito menos tempo da existência da Bíblia, dos evangelhos, no impresso do que tempo que ela foi copiada. Então, o acesso era pouco. E as pessoas que determinavam, que tinham condições de mandar copiar, em alguns casos, na maioria dos casos, tinham interesses. Porque nós sabemos que houveram alterações. Houveram diversas alterações que, principalmente, os imperadores romanos provocaram nas palavras do Evangelho por interesses. Eles não tinham, por exemplo, interesse em que as pessoas acreditassem em reencarnação e simplesmente retiraram isso dos evangelhos. Esqueceram de algumas partes que são bem claras de Jesus falando da reencarnação, né? Mas muitas foram retiradas, de acordo aos interesses de cada época, de cada governante. Então, nós não podemos ser ingênuos a ponto de achar que as palavras que estão nos evangelhos que a gente tem acesso hoje foram exatamente o que Jesus quis dizer, ao pé da letra. Então, aqui é mais um exemplo. E ainda bem, né, gente? Porque eu sempre costumo fazer uma diferenciação entre bonzinho e bom. Uma coisa é ser bom, outra coisa é ser bonzinho, né? Bonzinho, que eu digo, é aquela pessoa que sempre diz sim pra tudo e que inclusive é feita de bobo por muita gente.
Só resumindo de forma bem rápida, porque a gente podia ficar todo o nosso estudo hoje, todo o nosso tempo de hoje falando sobre isso. Mas resumindo de uma forma bem rápida, o bonzinho, ele tá mais para bobinho, que deixa fazer o que quiserem com ele, e às vezes é uma pessoa que é feita de bobo, né, desconsiderada a sua vontade, porque ele é muito bonzinho e tal, e às vezes é uma pessoa que tem preguiça mesmo de se posicionar e não quer tomar um partido, não quer tomar uma decisão, não quer se posicionar e vai deixando as coisas fluírem de qualquer jeito para não ter que tomar uma atitude. A pessoa boa não é isso não é quem deixa fazer o que quiser com ela. A pessoa boa é a pessoa que tem bondade, e essa bondade muitas vezes está em falar não. Um pai bom, ele fala não para o filho? Então, bondade, gente, tem a ver com coração bom, não com atitudes de bobinho, tá? E eu tenho certeza, nunca fez muito sentido para mim, mesmo antes de eu encontrar essas explicações, o fato, como se a gente tivesse que ser bobinho, sabe? Ser bonzinho. Então, bate em você numa face, você dá outra, vai, pode bater em mim, eu nasci para apanhar mesmo. Não é isso, não é isso. Nós vamos ver agora, aqui pela explicação, que a gente não precisa se preocupar, porque não está dizendo que nós temos que ser capacho das pessoas, tá? Inclusive, eu acredito que tenha, assim, tem gente que prefere acreditar que nós temos que nos entregar aos nossos algozes, aos nossos inimigos e deixar eles fazer o que quiserem com a gente. Tem gente que age, que pensa dessa forma, que diz que pensa dessa forma, que prefere não ter que fazer nada, prefere não ter que tomar uma atitude, prefere se esconder atrás dessa ideia aí de que Jesus ensinou a gente desse jeito, para não ter que tomar uma atitude, tá? Mas vamos lá. Vamos em frente aqui na leitura. Se alguém quiser demandar contra vós para tomar vossa túnica, dai-lhe também vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, andai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não rejeiteis jamais aquele que vos pedir emprestado. Mateus 5, 38 ao 42. Agora vamos ver aqui o que isso quer dizer. Os preconceitos do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam esses melindres, nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a pagar injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Então, tá falando aqui da primeira parte ali, onde fala olho por olho, dente por dente, que é a lei anterior a Jesus. Então, ele tá falando que essa ideia de pagar o mal com o mal, se você me fez mal, eu vou fazer o mal para você no mesmo sentido. Eu vou fazer o mesmo mal que você me causou, eu vou causar em você. Ou eu vou, no mínimo, torcer para que você vivencie isso. Isso é coisa de quem não se eleva acima das paixões terrenas. Quem não consegue enxergar algo além. Então, isso sim é condenável. Você querer o mal do outro, mesmo o outro que te fez mal. A gente não deve desejar o mal do outro, mesmo aquele que nos fez mal. Nós já falamos sobre isso em episódios anteriores aí do nosso estudo do Evangelho. Continuando aqui. Esta é a razão pela qual a lei de Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Ou seja, a lei de Moisés, gente, ela é ultrapassada, tá? Não estou falando dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são lei divina, revelada por Deus, e a lei divina é eterna, ela nunca muda em nenhum momento, em nenhuma época da humanidade. Mas o restante da lei
que Moisés trouxe não foi revelação divina, foi uma bondade que ele teve de criar leis dizendo que eram revelação divina, para que as pessoas da época ouvissem e tivessem um mínimo de civilidade, porque era muito selvagem a coisa. Então, quando Moisés trouxe essa legislação criada por ele, ajudou as pessoas a terem um pouco mais de ordem, de organização. E ele precisou dizer que a lei era revelada por Deus para que as pessoas dessem ouvidos. Mas a lei realmente divina que veio através de Moisés foram os 10 mandamentos, tá? O restante ele trouxe para organizar a sociedade. E aqui está dizendo, olha, olho por olho, dente por dente, lei que estava de acordo com o seu tempo. Então, ou seja, está ultrapassada. Por quê? Porque não é uma lei divina. Lei divina nunca fica ultrapassada. E a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, está ultrapassada. E já estava ultrapassada na época de que Jesus veio. Porque olha aqui, ó. Mas o Cristo veio e disse, pagai o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra. Agora vamos ver o que isso quer dizer. Ao orgulhoso, esse ensinamento parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. Então, olha só, já começou aqui mostrar que quando ele diz dai também a outra, mais uma vez eu repito, não é literal. Está dizendo que não é para se vingar. O orgulhoso, esse ensinamento parece covardia, pois ele não vê que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, já que a sua noção do que é a vida alcança somente o momento presente. Então, quando a pessoa tem uma visão limitada e ela só enxerga o momento presente, ela vai achar um absurdo você deixar para lá as ofensas, certo? Mas quando a pessoa tem uma visão maior, ela consegue enxergar além, ela consegue enxergar a vida espiritual, ela consegue enxergar o futuro, aí sim faz sentido. Porque nós sabemos que todos nós estamos na estrada, no caminho da evolução espiritual. Isso é um destino obrigatório para todos os seres humanos. Então, se a gente sabe disso, nós sabemos que este momento que essa pessoa está passando, que ela está precisando, né, ela ainda vive nessa vibração de ofender, de magoar, de machucar, de agredir, ela é passageiro, isso daí um dia vai mudar, um dia ela vai ser uma pessoa boa, um dia, como todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos as nossas necessidades de melhoria, de evolução, e essas pessoas também têm. A questão é, em alguns aspectos nós estamos atrás e a pessoa está na nossa frente, em alguns aspectos, em outros nós estamos na frente e a pessoa está atrás. Talvez nesse da agressividade nós possamos estar um pouquinho adiante nessa estrada porque nós não gostamos de agredir os outros. Mas quando a gente sabe que a pessoa, ela pode até demorar, porque existe o livre-arbítrio, e cada um vai de acordo à sua vontade, na velocidade que avança nessa estrada da evolução. Então ela pode até demorar um pouco mais, mas ela vai chegar nesse ponto dessa melhoria. Então, quando a gente olha para isso, a gente sabe que não vale a pena ficar se desgastando com essas ofensas e com essas coisas ruins que os outros causam na gente. A gente vê que não vale a pena, que é a melhor coisa que existe, a gente bola para frente, sabe? Não deixar isso nos dominar, não perder tempo, não perder energia com isso. Mas vamos continuar aqui que vai ficar ainda mais claro. Devemos então entender ao pé da letra esse ensinamento de Jesus? Não,
Da mesma maneira que aquele que diz para arrancar o olho se for o motivo de escândalo. Jesus não falou isso? Arrancar o olho se for motivo de escândalo. É para arrancar o olho mesmo? Para arrancar, ficar sem olho? É isso? Vocês acham que é? Se não for, significa que tem coisas que Jesus disse que não devem ser levadas ao pé da letra, certo? Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda a ação da lei e deixar o campo livre aos maus, que nada temeriam. Então, quer dizer, se a gente, além de não punir, ainda deixasse, você me bateu, pode continuar me batendo, vai, eu vou me entregar para você. A gente estaria dando a terra para os maus. Será que é isso que Deus quer de nós? Ou será que nós devemos lutar contra o mal? Contra o mal, não contra as pessoas. Não deixar o mal como se diz? Se expandir. Vamos lá, vai ficar ainda mais claro. Vamos lá. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda a ação da lei ou seja, tudo da lei que pune o mal não seria feito, porque é para deixar, não é para punir, é para deixar que o mal se expanda, né? Se fosse levado ao pé da letra esse ensinamento. Seria condenar toda ação da lei e deixar o campo livre aos maus, que nada temeriam. Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo todos os bons serão vítimas. Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. É um instinto de preservação, uma lei da natureza. Uma lei de Deus, tá? É uma lei da conservação. Por essas palavras, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Vocês percebem, gente, que para o povo da época, era necessário falar as coisas de uma forma, às vezes de uma forma um pouco mais contundente, e usando expressões fortes para que as pessoas entendessem. Até hoje é assim, vamos falar a verdade, né? Até hoje existe dificuldade de entender. Imagina na época, né? Então ele estava falando que não é pra gente se vingar, mas também não quer dizer que a gente não deva se defender. Se uma pessoa vier me bater e eu puder me defender, puder fazer ela parar, eu tenho que fazer isso. É obrigação. Obrigação a gente cuidar de nós. Eu costumo sempre dizer o seguinte: existe um mandamento, não é um pedimento, é um mandamento que diz: amai ao próximo como a si mesmo. Amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso amar a mim mesmo. Não está dizendo no mandamento só amar ao próximo. E não está dizendo também amar ao próximo mais do que a si mesmo. Então, eu sou obrigada. Seria uma irresponsabilidade eu não cuidar de mim. Eu ter a oportunidade de não me deixar, não deixar que me façam mal, e eu não aproveitar essa oportunidade, eu me entregar ao mal. Vamos lá. Ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer de uma outra forma que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Gente, é muito melhor, lógico que se eu posso, a pessoa vai me bater e eu não deixar,
ela me bater, é isso que eu devo fazer. Se eu posso impedir. Agora, se ela já me bateu, já prejudicou, já falou mal, já puxou o tapete, tudo isso que as pessoas fazem, né? Se eu posso evitar, tô percebendo que aquela pessoa tá com uma má intenção, vai tentar me prejudicar de tal jeito, eu não vou deixar, eu vou me adiantar, eu vou chegar antes e eu vou impedir. Eu devo fazer isso. Agora, se eu não conseguir impedir, não devo me vingar, né? Aí, o que tá dizendo aqui é o seguinte: se a dívida que a pessoa adquire prejudicando o outro é grande, é algo que não vai ficar desapercebido, não vai passar desapercebido, não vai ficar impune perante a lei de Deus, a justiça divina. Então, nós não temos que fazer nada para isso acontecer. Nós temos que ficar felizes que não foi a gente que fez o mal. Porque parece, no mundo em que nós vivemos, do jeito que as coisas estão ao nosso redor, parece que está levando vantagem quem está fazendo mal, quem está puxando o tapete do outro, quem está ferrando com a vida do outro de alguma forma. Parece que ele está se dando bem, mas não está. Por que que não tá? Porque já passou da hora da gente enxergar que a vida vai muito além desse momento transitório aqui que nós estamos passando. Nós não podemos olhar as coisas como, eu nasci no dia X e até eu morrer é isso que importa. Existe muito mais além disso. E nós estamos passando por um momento diante da eternidade. E é diante da eternidade que a justiça divina age. Nós não podemos ficar com essa visão limitada de que só o que a gente está enxergando que existe. Nós estamos numa situação que nós não conseguimos enxergar tudo. É para isso que existe a fé. Para a gente saber que as coisas vão além. E que muitas vezes aquilo que a gente não consegue ver é a realidade. Muitas vezes Jesus disse a Pedro: você pensa como homem, não pensa como Deus. Quando Pedro foi questionar algumas coisas lá, e Jesus disse, porque parecia muito mais justo aquilo que Pedro estava pedindo para Jesus, aquilo que Pedro estava cobrando de Jesus. Mas Jesus falou: você enxerga com os olhos do homem, você pensa com cabeça de homem e não com a cabeça de Deus. Então, gente, a nossa fé significa a gente aceitar que primeiro a gente tem que ter certeza que Deus é justo, certo? Se não for justo, não é Deus. E que Deus não erra, porque ele é perfeito. Se não for perfeito, não é Deus. Então, nós não temos que achar que aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha melhor, seja realmente o melhor. Então, não teríamos fé se fosse assim, certo? E aí, vamos continuar aqui então. Ao dizer para oferecer a outra face, quis dizer para não pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que lhe faz rebaixar o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la. Suportar, não se vingar, mas, se puder, evitar. Não está falando, não é literal, digo mais uma vez, o dar a outra face. Não é literal. Continuando. Suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que era aquele duelo que existia, ele me ofendeu, agora vamos fazer um duelo, vamos ver quem sobrevive, um dos dois vai ter que morrer. Que nada mais é do que uma das manifestações do orgulho. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar força para suportar-se pacientemente os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: elevai vossos olhares, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material. Que é isso que eu estava falando, não ter uma visão limitada só desse momento
transitório e rápido diante da eternidade que nós estamos passando. Menos vos magoarão as coisas da terra. Então, o que eu queria deixar mais registrado, mais dar mais ênfase aqui é essa parte de que não é para levar ao pé da letra, de que não está dizendo que nós devemos comemorar o mal e querer que ele continue, né? O dar a outra face não é isso que significa. Então, já explicamos no início por que nós não devemos levar ao pé da letra as coisas que Jesus disse. E agora vamos então finalizar agradecendo pela oportunidade, agradecendo a Deus por mais uma semana que se inicia, que nós possamos nos direcionar firmes, fortes, focados naquilo que realmente importa. Naquilo que realmente importa, que é o reino de Deus na terra. Porque Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, que nós possamos, ao longo dessa semana, focar nisso, acreditar nisso, ter fé e querer apenas isso. O resto nos será acrescentado. Que nós possamos ter paciência, ter tranquilidade para lidar com todos os outros filhos de Deus com os quais nos deparamos ao longo dos nossos dias, e que as pessoas também tenham paciência conosco. Que assim seja. Um beijo, até!